Você já comeu comida discutindo com alguém? Quem nunca, né? Se você nunca fez isso, amém. Mas eu sei que a maioria das pessoas já fez. Eu também já fiz, né? Já vi isso acontecer milhares e milhares de vezes na minha casa. Na minha família, mãe, pai, né, irmãos, e na minha casa também, marido, filhos, todo esse rolê, né? E caso de outras pessoas também. Às vezes você tá ali no meio, preparando uma comida no meio de uma discussão. Gente, a comida ela é sagrada. O poder da palavra ele é mais sagrado ainda. Eu já trouxe no outro vídeo falando um pouco sobre o poder da palavra, mas eu vi um post esses dias e eu achei muito interessante falar sobre isso. O poder da palavra ele é muito sagrado. Então, se você está preparando uma comida no meio ali do caos, da briga, do xingamento, você desliga o fogo, para de fazer, né, para não jogar fora, né? Para de fazer a comida ali, vai para outro local, discute, faz sem fazer, depois você volta, melhora e aí você termina de fazer sua comida. Ou se você tá comendo, na hora que você tá comendo, gente, e aí eu já passei por isso, né, de você tá discutindo com um prato de comida ali pronto para você comer, começa uma discussão, uma briga, e aí você discute, você fala, você termina de falar, você pega aquela comida e come, que você nem sente o sabor, porque você tá com raiva, você tá com ódio, e, e tá chorando, e tá magoada, e tá comendo. Uma energia, tudo que a gente fala é uma energia muito poderosa. Então, quando você fala isso perto da comida, perto da água, eu ando uma garrafa de água para todo canto, né? Eu tomo muita água o tempo todo. Então, se você briga, você tá com uma garrafa de água perto e você tá brigando, você tá falando palavras do tipo, eu não consigo, eu sou uma fracassada, eu não posso, aí eu sou gorda, aí eu sou feia, aí eu sou isso. Perto da água ou perto da comida, joga fora, se acalma, joga fora, põe uma água nova, prepara uma outra comida para você, porque você literalmente está comendo todas aquelas palavras que você soltou. E aquilo faz muito mal, gente. Isso causa doença na gente, né? Causa doença, porque eu percebi isso muito com o tempo, né? Se a gente não trata, não cura, isso traz muita doença pro corpo da gente. Então a gente precisa aprender a respeitar tudo isso. Então, se você está no momento de briga, no momento de discussão, né, eu sempre falo aqui, até falei num outro vídeo sobre o poder da palavra, mas eu achei muito importante trazer essa parte, né, de quando você está comendo, de quando você está bebendo água e você fala, já tomou água solarizada? Pega uma garrafa de vidro, né? Pode ser uma garrafa de transparente, coloca ela no sol, enche de água ali, deixa ela sem tampa e coloca ela no sol. Deixa ali umas 2 horas no sol. Depois você tira, traz pra dentro, deixa ela ali esfriar, né? Você toma aquela água. Pra você ver o tanto de energia que você tem. O quanto o seu corpo, tipo assim, parece a sensação que a gente tem que o corpo da gente até sorri. Por quê? Porque a água, ela recebe a energia do sol. Quando você tá muito triste, né? Eu, por exemplo, assim, quando eu vejo que eu tô ficando muito triste porque o frio, ele me deixa meio depressivo. Agora, não tanto mais, porque eu aprendi a lidar com isso. Mas o frio me deixa ainda um pouco mal-humorada, me deixa um pouco chata, porque eu não gosto do frio. E aí, o que eu faço? Quando eu vejo que eu tô ficando muito fechada, eu vou pro sol. Eu acho, se tiver sol, eu saio lá fora, fico lá no sol um pouco. E a minha energia já melhora, entendeu? E aí, se isso vale pro positivo, isso vale pro negativo. Então, se você tá perto de uma garrafa de água, você tá comendo, vai comer uma comida, que você tá ali no meio de uma briga, no meio de uma confusão, no meio de um caos, você tá trazendo aquela energia pra você. Quem nunca? Porque eu ia falar que eu nunca, mas eu já. Comer uma comida preparada por alguém que, tipo, tinha má intenção, ou ouviu história, fulano deu uma comida pra mim e eu passei mal. Porque às vezes não é. Às vezes você fala, é macumba, é não sei o que. Gente, às vezes é a energia da pessoa. Eu parei de comer a comida de uma determinada pessoa porque eu percebi isso, senti isso na pele. Todas as vezes que eu comia, eu sempre estava bem, eu ia, comia a comida dessa pessoa, eu passava mal. Todas as vezes. Gente, eu passei mal de ir pro hospital. Ter uma ideia. Por quê? Porque antes a gente tava super bem, depois a gente deu uma balançada assim na amizade, mas a gente tentou manter ali no limite da boa vizinhança, vamos dizer assim. E aquilo, ele externa, né? Porque assim, né, fica a energia que não é mais legal, não é mais a mesma. E eu não sei se essa pessoa me desejava mal, o que que acontecia. Mas às vezes que eu comi, depois disso eu comi 2 vezes a comida dessa pessoa e eu percebi que foi isso. Eu não comi mais, né? Porque eu não sou boba, vou ficar pagando pra ver agora. E eu passei mal, gente. Passei mal, comi, passei mal de ir pro hospital.
E foi uma outra pessoa que me alertou. Falou, você percebeu quando você come comida de fulano, você passa mal? E eu não tinha prestado atenção nisso. Mas depois, quando eu prestei atenção, batata, foi isso mesmo. Por quê? Porque é a energia da pessoa. A gente fala assim, é macumba, a gente não precisa nem ser macumba. A força, a energia que a gente traz, né, do que a gente vai fazer, do que a gente vai falar, de como a gente tá ali fazendo, preparando a comida, preparando as coisas, isso às vezes é muito, às vezes a pessoa nem tem intenção de preparar uma comida, alguns têm, mas às vezes a pessoa nem tem intenção de preparar uma comida para o outro para fazer mal. Mas a energia da pessoa ali tá tão pesada, tá tão carregada, que ela faz aquela comida com uma energia tão ruim que a comida não fica legal. Você pode ver por bolo. Se você não tiver legal, se você não tiver bem, se fizer um bolo, o bolo ele sola, ele dá ruim, né? Se não tiver bem, eu não faço, porque eu sei que vai ser para jogar fora, porque não dá certo. Então, assim, é muito cuidado com o que você fala, com o que você emana, né, pro universo, pra sua volta, né? E quando você tá comendo, porque acho que a gente nunca para pra pensar nisso, né? Quando a gente tá comendo, a gente tem uma água, gosta de ter uma água do seu lado, você vai falar. Você fala coisas negativas pra você, ou tá brigando com seu filho, ou tá brigando com alguém, porque você é isso, porque você é aquilo, não sei o que, falando um monte de coisa ruim, depois você pega aquela água e bebe. Você tá engolindo aquilo, tudo, aquelas palavras que você falou. Literalmente isso. Então, não faça isso, tá? Trouxe esse recadinho para vocês hoje, que eu achei muito importante falar sobre isso. Aqui eu trago para vocês minha experiência de vida, meus recomeços, as minhas histórias, os meus aprendizados. Compartilho com vocês um pouquinho da minha vida, das coisas que aconteceram, do que eu vou aprendendo. Curte aqui, comenta se esse vídeo fez sentido para você. Se você sentir vontade, me segue e vamos criar uma comunidade linda de mulheres, homens, que eu sei que tem alguns homens que estão chegando também, mulheres, homens, pessoas com a mente mais forte, né? Com a mente forte, com a mente preparada. Então,